Fala galera abençoado, esse é o nosso terceiro vídeo aí do processo do discipulado. Eu quero falar para você da visão do MDA, o modelo do discipulado apostólico. O que é o discipulado? O que é o MDA? A gente aprendeu no vídeo anterior que discipulado é uma transferência de vida, onde um discípulo de Jesus, um discipulador, vai transferir para a vida de um discípulo vida de Jesus. Agora, o desejo de Deus, desde o início, foi que toda a terra fosse cheia da glória dele. Você imagina, Deus cria Adão e Eva, não chega lá com 10 mandamentos, falando assim, olha, vocês dois têm que me obedecer, porque se vocês não me obedecerem, vocês estão lascados, vocês vão para o inferno. Deus não fala isso. Deus cria o homem à sua imagem, à sua semelhança. Você imagina, Deus olhou lá para o Espírito Santo, para Jesus e falou assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele cria o homem. O que Deus fala para o ser humano? O que Deus fala para Adão? Cresça, povoe, multiplique, povoe essa terra, domine sobre ela, encha a casa de filhos de Deus, encha a terra de filhos de Deus, faz com que toda a terra resplandeça a minha glória. Esse sempre foi o desejo de Deus. Só que, para que nós verdadeiramente viemos cumprir essa missão, nós precisamos ter um encontro com Jesus, nós precisamos entregar a vida a Ele, nós precisamos ter um relacionamento íntimo com a família de Deus. Quem é a família de Deus? A igreja de Jesus. Então, é importante nós entendermos que o discípulo de Jesus vai estar conectado com a igreja dele. Quando nós estamos falando de estar conectado com a igreja, quando você entrega a sua vida a Jesus, você já faz parte do reino de Deus. Você teve um encontro com Jesus, se entregou, você está debaixo do governo dele. Lembra da oração do Pai Nosso? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você já está debaixo do governo eterno de Jesus. Você já tem a vida eterna, é salvo. Só que, além de você estar conectado com Jesus, você entregou sua vida a Jesus, é importante você literalmente estar conectado com a igreja. Então, como é que você faz isso? Por meio de uma célula. Você está conectado à nossa igreja, se você estiver conectado a uma célula. Se você só frequenta o culto, você não tem um amigo. Ninguém sabe o teu aniversário, ninguém sabe as suas dificuldades, ninguém sabe a realidade sua. Você não vai conseguir gerar outras vidas se você não relacionar intimamente com pessoas à sua volta que estão acima ou abaixo de você. Então, esse processo de discipulado, você tem que estar conectado à igreja local, aqui no nosso caso, Igreja Batista da Bênção, a Igreja da Bênção. Você está conectado à Igreja Batista da Bênção, conectado ao corpo, à família de Deus, mas está conectado em uma célula. Então, você estando ali conectado numa célula, você vai ter relacionamentos profundos. E por meio dos relacionamentos, você vai conseguir cumprir essa missão, gerar discípulos e fazer toda a terra ser cheia da glória de Deus. Só que dentro da célula, acontece uma microcélula. O próprio Jesus disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu vou estar no meio deles. Então, dentro da célula, acontece um encontro personalité. Um encontro onde você vai ter um momento ali de 1 hora, em torno de 1 hora, com o seu discipulador. E esse encontro especial que você vai ter ali com o seu discipulador é o momento onde você vai abrir o seu coração, onde você literalmente vai falar tudo aquilo que está passando aí dentro de você. Então, esse encontro discipulado é muito importante. Você saber que você primeiro tem um encontro com Jesus. Ok, entreguei minha vida a Jesus. O que eu tenho que fazer? Você tem que batizar, você tem que fazer aí um encontro para batizar, dizer que a sua vida é Jesus. E além disso, o que eu tenho que fazer? Pastor, você está conectado com a célula. Estando conectado na célula, você também tem o próximo passo, que é se conectar a um discipulador, para que você possa discipular outras pessoas e manifestar a glória de Deus, encher a terra de filhos de Deus. É interessante quando a gente fala de discipulado ou da igreja local,
em toda a Bíblia se fala da igreja nas casas, em especial no Novo Testamento. As citações de igreja, na verdade, praticamente todas elas são apontadas para os lares. Olha só, vamos aqui em Romanos 16, verso 3. Romanos 16, verso 3. Diz assim, olha: saudem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saudem também a igreja que se reúne na casa deles. Saudem meu amado irmão Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Ou seja, desde sempre, Priscila, Áquila e outras pessoas ali, literalmente, abriam a casa para receber a igreja de Jesus. Ou seja, a carta de Romanos, pelo menos em cinco livros do Novo Testamento, é citado a igreja nas casas. Ainda é uma porcentagem altíssima, hein? Talvez 30%, 40%. O Novo Testamento ele foi direcionado à igreja. E a igreja estava onde? Nos lares. Era ali que, de fato, os discípulos eram gerados. A grande reunião é importantíssima, nós estarmos conectados na igreja, na grande celebração, na celebração da tua faixa etária, se você é pré-adolescente, adolescente, jovem casal, não importa a celebração, a grande reunião com a igreja nos domingos, segundas-feiras, se você está conectado, isso é indispensável. A gente está ali conectado com a grande comunhão, com a grande celebração, exaltando aos Reis dos Reis, entregando ali nosso sacrifício de adoração, de louvor, ofertas, dízimos, tudo isso é indispensável. Mas, quando você está na célula, ali é o lugar que acontece o modelo do discipulado apostólico, que é o MDA, modelo discipulado apostólico, que a gente dá o nome carinhoso de meu discípulo amado, que se tornou popularmente conhecido em toda a nossa nação. Então, quando a gente está falando, do MDA, do discipulado, esse encontro personalizado que acontece dentro da célula. Quando nós estamos falando do discipulado, é a maneira que a gente vai encher a terra da glória de Deus, gerando seres humanos cheios da presença de Deus. Então toda a terra vai ser cheia da glória de Deus quando? Quando a gente tiver muitos seres humanos com encontro com Jesus, sendo discipulados. E a cada dia que passa, milhões e milhões de pessoas são alcançadas, estão sendo discipuladas, estão batizando, estão fazendo aquilo que Jesus pediu para a gente cumprir, que é ir por todo mundo fazendo discípulos de todas as nações. Jesus não pediu para a gente fazer convertidos. O que é convertido? Eu vou lá, vou aqui em Gracilândia, vou ali, prego o evangelho ali, pessoas se convertem e beleza, gente. Vocês se converteram, parabéns, vocês vão para o céu, viram as costas e vão embora. Não é para a gente ir lá na Lagoa Santa pregar o evangelho e as pessoas entregarem a vida a Jesus, a gente virar as costas e ir embora. Não é assim. Deus quer que nós venhamos fazer um discipulado, essa transferência de vida que acontece nos lares e dentro dos lares ali nas células acontece esse encontro personalizado, um a um, todo mundo bem discipulado. Você imagina, diariamente Deus descia na terra, andava com Adão ali, discipulando, caminhando. Chegou um dia do discipulado que Deus olhou para Adão e falou assim: não é bom que o homem viva só. Adão estava lá, perfeitão, cheio da presença de Deus, íntimo, vivendo o propósito, refletindo a glória de Deus. Só que Deus olhou e falou assim: não é bom que o homem viva só. Primeira vez que Deus falou que algo não seria bom. Então, você que é filho de Deus, precisa estar conectado com alguém. Quando nós estamos falando de discipulado, já dissemos que ele acontece dentro da célula. E aí, aqui no caso da juventude, do Alfa, tirando as células de jovens casais, as células são homogêneas. São células homogêneas. São células de meninos e célula de meninas. Isso facilita nós cumprirmos a missão de discipulado, porque é aconselhado, a melhor maneira de acontecer o discipulado é um homem discipular um homem, uma mulher discipular uma mulher, facilita o encontro. Você imagina, se a gente tivesse que todas as vezes
se as células fossem heterogêneas, com meninos e meninas, todas as vezes que fosse multiplicar a célula, tinha que arrumar discipulador para homens e mulheres, ia dar um trabalho lascado, seria muito mais difícil. Então, as células sendo homogêneas, é muito mais fácil acontecer o discipulado um a um. E é aconselhado que seja homem discipula homem, mulher discipula mulher. E é tão interessante quando a gente fala da vida cristã, que a gente entrega a vida a Jesus, a gente quer ali se envolver com tudo. Só que são 3 coisas essenciais para você, discípulo de Jesus, você viver. Primeira coisa, você precisa estar conectado numa célula. Primeira coisa que tem que acontecer, são 3 coisas negociáveis. Você está conectado numa célula, porque ali você vai ser discipulado, ali você vai ser um discípulo de Jesus, e ali você vai cumprir a grande comissão, que é gerar os discípulos. É na célula que a gente faz isso. Segunda coisa, que é negociável, culto de celebração. Você tem que estar na grande reunião, celebrando, exaltando o nome de Deus. É ali que nós somos inspirados, é ali que o nosso pastor transfere a visão para nós. A terceira coisa, que é indispensável para nós precisamos literalmente estar sendo discipulados. Ainda nós não temos discipulador para todas as pessoas, e é por isso que você faz parte dessa grande comissão. Não simplesmente fazer convertidos, não simplesmente fazer ali um momento onde as pessoas terão uma experiência com Deus. Não, é transferir vida de Jesus um a um. A gente vai ganhar as pessoas, nós vamos ganhar todos os jovens da nossa cidade e cuidar bem de cada um deles. Então, é importante você entender que, embora ali você tenha um dom artístico, goste de servir, é indispensável que você esteja conectado numa célula e seja discipulado. Quando nós estamos falando de servir, nenhum ministério pode competir com a principal coisa, que é a célula discipulado. Então, se você serve em qualquer tipo de ministério, antes de você servir no reino de Deus, você precisa ser um discípulo de Jesus. E para isso você tem que estar conectado numa célula. E lá na célula você ser discipulado. Aqui, quando nós estamos falando de servir de equipes, é indispensável que a pessoa esteja na célula. E o quanto antes ela seja discipulada. Então, e se engaje nessa missão, discipular outras pessoas. É tão interessante que quando nós estamos falando de discipulado, muitas vezes a gente fica esperando que uma pessoa esteja ali discipulando a gente fica esperando que a pessoa marque o encontro discipulado, a gente fica esperando que a pessoa que vai ser o nosso discipulador, que corra atrás da gente. Mas é importante que a gente entenda que o princípio é diferente. É o discípulo que corre atrás do discipulador. Quando nós estamos falando a respeito disso, nós estamos falando literalmente do processo do talmidim, que era mais ou menos assim, o discipulador ia na frente e os discípulos iam atrás. Jesus ia na frente e os discípulos iam atrás. Se você assistir a série The Chosen, é bem interessante, né? Jesus andando ali com os discípulos dele, né? Como se fosse o staff ali, servindo ali Jesus. E os discípulos de Jesus, Pedro, Tiago, João, Felipe, todos aqueles homens fizeram aquilo que Jesus fez. Geraram outros discípulos. Nós estamos aqui no Brasil, 2000 anos depois, seguindo a Jesus. Lembra da R.R. Soares? Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. 2000 anos. E cada dia que passa multiplica mais. E a gente vai fazer a diferença em todo o Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, até ganharmos as nações. Então, tenha isso no teu coração, que verdadeiramente somos nós que seguimos a Jesus Cristo, o nosso discipulador. Então você é discípulo, vá atrás do teu discipulador. Chega, quem que é o responsável de organizar os discipulados na célula? O líder da célula. O líder da célula que organiza o discipulado. Fala com o teu líder de célula, eu preciso ser discipulado. Meu líder de célula, incomoda ele toda semana. Eu quero gerar outras pessoas para Jesus. Fala com ele, até que ele organize. Se ele não estiver te ouvindo, com muito amor e carinho, fala no supervisor. Fala assim, supervisor, eu quero ser discipulado. Meu líder não conseguiu organizar. Me ajuda, supervisor, a falar com o meu líder. Então, você precisa ter esse desejo no teu coração mesmo, de ser um discípulo de Jesus, de manifestar a glória dele, de vencer todos os pecados na sua vida. Então, guarde esses princípios, anote aquilo que foi importante para você nesse terceiro vídeo
E fique ligado, porque nós vamos fazer duas partes aí no próximo vídeo aí, que a gente vai ter mais informações preciosas. Lembre de responder as perguntas, vou falar aqui algumas delas. Olha só, primeira pergunta que está aí, como que a terra pode ser cheia da glória de Deus? Segunda pergunta, qual texto citado refere-se às igrejas das casas? Qualquer coisa volta lá no início do vídeo. Terceira pergunta, o pastor aconselha homem discipular mulher? Por quê? Então, volta lá no vídeo, dá uma assistida lá. É muito importante essas informações para que você entenda profundamente o discipulado. Beleza? Deus abençoe. Até o nosso próximo vídeo.